Na aldeia, alguém atingiu um necromante no rosto com um arco. Essa pessoa não era outra senão Duan Feng. Vários necromantes o cercaram, mas ele sacou seu arco, segurou-o com as duas mãos, cerrou os dentes com força e, com um olhar determinado, começou a balançá-lo com força, atingindo um dos necromantes. No processo, outro necromante tentou atacá-lo de surpresa, mas ele reagiu a tempo e, usando a corda afiada do arco, cortou sua mão. Ele não pôde deixar de se sentir afortunado, pois tinha um arco longo como arma. Caso contrário, não teria sido capaz de lidar com essas criaturas mortas-vivas. Ele começou a se preocupar com os outros, especialmente Jian Shen, que não era nem mesmo nível 30. Se algo realmente ruim acontecesse, ele não sabia como explicaria isso ao seu chefe. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, uma janela do sistema apareceu no céu para informá-lo de que seu companheiro de equipe havia matado um espectro de nível inferior e um guardião de elite de nível 35. Como recompensa, ele obteve 161 pontos. Duan Feng levantou a cabeça, começou a olhar para a janela do sistema e não pôde deixar de ficar chocado. Ele começou a tremer e a se perguntar o que estava acontecendo e quem estava fazendo isso. Uma horda de necromantes apareceu e começou a persegui-lo. Ele pegou o arco com uma das mãos e começou a fugir. Ele agarrou o arco com uma das mãos e começou a fugir. Ele cerrou os dentes com força e, com um olhar sério, lembrou-se de que esse era um reino secreto que havia sofrido mutação. Ele não sabia quem estava matando tantos monstros. Em segundos, ele chegou à conclusão de que a pessoa responsável não poderia ser alguém fraco. No início, pensou que poderia ser Shubuono, mas depois o descartou, pois seus atributos físicos eram muito passivos. Em seguida, pensou que poderia ser Xiao Qi, mas a descartou também, já que ela era uma maga que podia conter necromantes, mas não seria capaz de matá-los em segundos. Ele imediatamente descartou Jian, já que ele era de nível baixo, tinha despertado a classe de veneno e crescimento de todas as coisas que não teriam efeito contra os mortos-vivos. Com um olhar surpreso, ele começou a olhar para frente e começou a questionar se a pessoa que estava matando os monstros era Muan Clay. Ele não sabia se ela era tão forte assim. Os necromantes começaram a se aproximar lentamente dele. Vendo isso, ele começou a correr ainda mais rápido. Agora que havia alguém na equipe que poderia derrotar os monstros instantaneamente, ele pensou que havia tempo para salvar os outros. Ele pediu a Jung que esperasse um pouco mais. Ao mesmo tempo, em algum outro lugar da aldeia, alguém colocou a mão no ferimento que tinha no ombro. Essa pessoa estava muito machucada. Ela era ninguém menos que Moan Kui. Atrás dela, havia uma horda de necromantes que a perseguiam. Ela estava muito ferida, com arranhões por todo o corpo. Enquanto segurava o ferimento em seu braço com a mão, ela abriu a boca e começou a sangrar. Ela estava muito desesperada, pois não queria morrer. Ela era a única que tinha uma profissão oculta em sua família. Ela ainda tinha que participar do acampamento de jovens talentos e revitalizar sua família. Suas esperanças de vida começaram a se esvair lentamente. Logo ela ficaria sem energia. Ela não conseguia nem usar adequadamente sua habilidade primária chamada velocidade. Ela começou a chorar porque queria ir para casa e não queria morrer. Naquele momento, ela viu vários necromantes fugindo e, ao ver isso, começou a questionar se era seu colega de equipe que tinha acabado de matar os mortos-vivos. Ela começou a andar ainda mais rápido e, alguns segundos depois, chegou ao final do beco. Naquele momento, a névoa venenosa da Pequena Nove começou a aparecer na esquina. Ao ver essa energia poderosa, ela não pôde deixar de ficar um pouco surpresa e se sentir aliviada ao pensar que estava salva. Ela só precisava se segurar um pouco mais, mas para seu azar, sua força se esgotou completamente, fazendo com que ela caísse no chão enquanto tinha os dois braços apoiados no chão. Fechou os olhos e o sangue dele escorria de sua boca. Ela achou que isso não era bom. Os necromantes começaram a se aproximar dela e se prepararam para atacar. Ao ver isso, ela entrou em pânico, estendeu a mão para frente e, com um olhar desesperado, começou a pedir ajuda. Naquele momento, Jian apareceu e, com um olhar sério, começou a encará-la. Ao ver que a pessoa de quem os necromantes estavam fugindo era Jian, ela não pôde deixar de ficar chocada. Ela começou a estender a mão para ele e, com um olhar surpreso, não pôde deixar de se perguntar o que estava acontecendo e como era possível que ele fosse tão forte. Os necromantes começaram a se aproximar dela e se prepararam para acabar com ela com suas últimas forças. Ela estendeu a mão para Jian e pediu que ele a salvasse. Jian virou a cabeça para ela e, com um olhar sério, começou a olhar para ela e permaneceu em silêncio, pensando profundamente. Vários necromantes agarraram o braço de Moan, mas, naquele momento, Jian também agarrou o braço dela e pediu que ela fugisse.
Ela começou a olhar para o braço dele com uma expressão confusa e não pôde deixar de se perguntar o que estava acontecendo. Usando toda a sua força, Jian empurrou Mo Ankui para o lado e a jogou para trás, salvando-a do ataque dos necromantes. Com uma mão estendida para trás, ele olhava atentamente para os necromantes e pedia que ela saísse daqui e parasse de interferir. Ela começou a correr para trás e, de repente, tropeçou e caiu no chão. Vários segundos depois, enquanto ela tinha uma mão no chão, ela começou a se sentar, começou a limpar o rosto com a outra mão e, enquanto um olho estava fechado, ela começou a olhar para ele com o outro e pensou que Jian Shen estava louco. Uma energia roxa apareceu e, ao ver isso, sua expressão mudou drasticamente. Ela não pôde deixar de ficar chocada e começou a se perguntar o que estava acontecendo. Jian estendeu a mão para os necromantes, liberando um enxame de insetos que rapidamente avançou em direção a eles e começou a atacar, rasgando seus corpos em pedaços. Mo Ankui, que estava atrás de Zan, não pôde deixar de pensar que ele era muito bonito. Em um instante, os insetos mataram e devoraram completamente os necromantes. Enquanto o corpo de Zan estava liberando a névoa venenosa da pequena nove, ele simplesmente permaneceu em silêncio. Mo colocou as duas mãos no chão, sentou-se, começou a olhar para Jian e não pôde deixar de se perguntar se ele realmente era uma pessoa inútil da classe de criação. A Gang Ji havia lhe dito que ele tinha duas classes, e ela rapidamente percebeu que esse era seu verdadeiro poder. Ela colocou a mão sobre a boca, começou a corar e olhou para Jian com um olhar amoroso. Seu coração estava batendo muito rápido, o que significava que ela estava apaixonada. 30 minutos depois, os outros finalmente se livraram dos necromantes e se reuniram em algum lugar da aldeia. Shu Bulin colocou as duas mãos nos joelhos e começou a respirar pesadamente, e não pôde deixar de pensar que os necromantes eram muito poderosos. Duan Feng começou a tocar sua cabeça com a mão e, com um olhar confuso, pensou que isso era muito estranho, já que ele não havia encontrado outro necromante desde que havia deixado aquela casa. Xiao Qi, que estava segurando o cajado mágico com as duas mãos, virou a cabeça para eles e perguntou a Duan Feng se seria possível que Mo Ankui tivesse a capacidade de controlar necromantes. Eles também não sabiam se ela havia despertado alguma classe oculta, o que também era muito estranho para ela. Com um olhar surpreso, ela começou a apontar para um lado com o dedo, chamou a atenção dos outros e os informou que havia vestígios de uma luta, o que significava que a batalha havia terminado recentemente. Shu Buling começou a olhar na direção que ela estava apontando e não pôde deixar de se sentir um pouco confusa. Duan Feng também começou a olhar, mas estava mais preocupado com Zan, pois não sabia se ele estava bem. Não muito longe deles, havia alguns restos de necromantes cobertos por uma névoa venenosa de pequenos noves. Eles se aproximaram da área, e Xiao Qi, que estava segurando o cajado mágico com uma mão, ficou sem palavras ao ver que esses eram de fato restos dos necromantes. Duan Feng não pôde deixar de entrar em pânico. Ele pediu aos outros que procurassem rapidamente por Jian, pois se algo acontecesse com ele, nenhum deles seria capaz de assumir a responsabilidade. Depois disso, os três se dispersaram pela aldeia e começaram a procurar por Jian. Vários minutos depois, eles começaram a seguir os rastros e viraram uma esquina. Ao verem o que estava na frente deles, não puderam deixar de ficar chocados. Duan Feng estava em choque. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Xiao Qi ficou um pouco surpreso e começou a se perguntar o que estava acontecendo. Na frente deles, havia uma rua com pequenas escadas e, nessas escadas, Jian estava sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça apoiada na mão. Ao lado dele estava Mo Ankui. Ela cerrou os punhos com força, sentou-se atrás dele e começou a massagear suas costas. Perto deles, no chão, havia mais restos de necromantes. Shu Buon, que estava atrás deles, perguntou a Duan Feng se aquele era Jian. Xiao Qi começou a apontar para o céu com o dedo e, com um olhar surpreso, disse a ele que era de fato Jian. Duan Feng começou a olhar para Jian com uma expressão confusa e pediu aos outros que não se movessem porque isso era muito estranho. Ele não entendia como a neta de um rei poderia estar fazendo massagens nas costas de Jian Shen como se ela fosse uma serva. Ele chegou à conclusão de que esses dois eram provavelmente ilusões criadas pelo chefe desse reino secreto. Lu Un, que cerrou os punhos, ficou atrás de Jian e começou a fazer uma massagem nele. Os dois olharam para frente e viram Duan Feng e os outros. Ao ver que eles haviam chegado, Jian se levantou, apontou para um lado com o polegar e explicou a eles que o chefe estava no quintal da aldeia. Longe de se sentirem aliviados, eles adotaram uma postura ofensiva. Duan Feng pegou seu arco e, com um olhar sério, ordenou que eles não se movessem. Shu Gulen cerrou os punhos e se preparou para atacar. Xiao Qi segurou firmemente o bastão mágico, olhou para Jian e pediu que ele respondesse à pergunta que eles iriam fazer. Primeiro, ao ouvir isso, Zan e Mo Ankui não puderam deixar de se sentir um pouco confusos. Ela se levantou, posicionou-se na frente dele, estendeu as mãos para os lados, olhou para eles com um olhar sério e disse-lhes que, se quisessem prejudicar Jian, teriam que passar por cima de seu cadáver. Primeiro,
Ele começou a olhar para ela com um olhar confuso e não pôde deixar de se perguntar o que ela estava fazendo e por que estava se comportando dessa maneira. Jian colocou a mão no rosto dela, empurrou-a para o lado, ficou na frente dela, fechou os olhos, colocou a outra mão no peito e, com um sorriso, explicou a Duan Feng que sabia o que eles estavam pensando. Ele revelou a todos que não era nenhum monstro, ele só tinha um pouco mais de charme. Eles não responderam e, ao ver isso, ele lhes disse que o chefe deles se chamava Jigang e que a tia Tang cozinhava muito bem. Xiao Qi se aproximou dele, colocou as duas mãos em seu peito e perguntou se ele estava ferido. Ele começou a tocar sua cabeça com a mão, fechou os olhos e começou a sorrir. Shubu não pôde deixar de se sentir aliviado ao ver que ele realmente era Jian e não estava machucado. Por outro lado, Duan Feng permaneceu um pouco confuso. Moon Kelly, que estava escondida atrás de Jian, agarrou a capa dele com uma mão e, enquanto corava como um tomate, pediu aos outros que não ficassem com raiva dela porque ela estava apenas sendo obediente. Jian virou a cabeça para ela e, com um olhar furioso, pediu que ela dissesse a verdade e parasse de mentir. Ao ouvir isso, Xiao Qi ficou um pouco surpresa, pois não esperava isso dele. Duan Feng começou a sorrir e pensou que ele realmente tinha habilidades para conquistar mulheres. Shu Beolin também começou a sorrir e pensou que ele não tinha esperança. Jian começou a se sentir sobrecarregado e, com um grito, disse a eles que já era o suficiente. Ele também perguntou se eles não queriam derrotar o chefe. Em resposta, os outros começaram a sorrir e mudaram de assunto, dizendo que sim. Algum tempo depois, eles chegaram ao quintal da aldeia com um olhar determinado. John deu um forte chute na porta, enquanto os outros simplesmente permaneceram em silêncio. Eles abriram a porta e começaram a entrar no quintal. Na frente deles estava o chefe desse reino secreto, que era gigante e tinha um olhar assassino. Ele abaixou ligeiramente a cabeça e começou a olhar fixamente para Jeon. Uma janela do sistema apareceu e informou a todos que esse chefe era chamado de Deus dos Mortos-Vivos. Tinha uma classificação de chefe e estava no nível 40. Jian levantou a cabeça e começou a olhar para o chefe, contemplando-o em silêncio. Todos começaram a olhar para o chefe e não puderam deixar de ficar chocados com um olhar sério e determinado. Duan Feng revelou a eles que esse era o chefe de nível 40. Ele também pediu que fossem cuidadosos, pois atrairia sua atenção. Primeiro, ele designou Muan Ku com a tarefa de proteger Jeon. Ele também pediu a Xiao Qi que não se esquecesse de usar o bônus e aconselhou a ter cuidado com os ataques do chefe. Eles não podiam ser imprudentes. Tinham que tentar garantir sua própria segurança enquanto atacavam. Tinham que ser muito cuidadosos, porque isso não era um jogo. Chefe simplesmente começou a olhar para eles e ficou em silêncio. E vários segundos depois, ele começou a se mover. Vendo isso, Duan Feng pediu aos outros que tomassem cuidado, pois ele estava se movendo, e também ordenou que eles se separassem. Mas, para a surpresa de todos, em vez de atacar, o chefe se agachou, apoiou o cotovelo no chão e se prostrou diante deles, deixando todos em choque. O corpo do chefe começou a tremer. Duan Feng ficou atônito e, com um olhar surpreso, começou a se perguntar o que estava acontecendo. Shu Buling também ficou surpreso. Ele estava surpreso porque não sabia por que o chefe estava implorando por perdão. Jian deu um passo à frente, estendeu a mão para o chefe e seu corpo começou a emitir a névoa venenosa da pequena 9. Todos estavam feridos. Então ele decidiu cuidar do chefe. Ele sabia que essa era uma boa oportunidade. Então chamou a pequena 9 e disse a ela que era hora de comer. Em um piscar de olhos, a pequena 9 se manifestou na forma de um inseto. Mãe. Ela abriu a boca e se preparou para devorar o chefe. Ele levantou a cabeça, olhou para um lado e, ao ver isso, não pôde deixar de ficar chocado. A pequena 9 começou a devorar o chefe, enquanto Jeon simplesmente ficou em silêncio e começou a sorrir. Várias janelas de sistema apareceram. Ele havia matado o chefe chamado God of Deundiad, a Deus dos Mortos-Vivos, e, como recompensa, o sistema lhe concedeu 76.690 pontos de experiência. A pequena 9 também transferiu seus 31.224 pontos de experiência para ele. Graças aos pontos de experiência, ele passou do nível 25 para o nível 26. Cada um de seus pontos de atributo melhorou e ele também obteve 10 pontos de potencial em um piscar de olhos. Ela devorou completamente o chefe, e sua névoa venenosa começou a retornar ao corpo de Jian. Outra janela do sistema apareceu e parabenizou a todos por derrotar o chefe e completar o reino secreto chamado Vila dos Mortos-Vivos. O sistema começou a calcular a recompensa. Vendo que Jian havia derrotado o chefe, Duan Feng e os outros rapidamente perceberam que ele também havia matado instantaneamente todos os necromantes na vila. Jian colocou a mão atrás da cabeça, fechou os olhos e, com um sorriso forçado, explicou a eles que tinha sido uma coincidência que seu veneno pudesse eliminar os necromantes. O sistema terminou de calcular as recompensas e uma janela de status da missão apareceu. Duan Feng, que era de nível 49, recebeu uma avaliação de nível C. Shu Bulan, também de nível 49, recebeu uma avaliação de nível D. Xiao Qi, que era de nível 46, recebeu uma avaliação de nível D.
Muong, que era de nível 36, recebeu uma avaliação de nível I. Finalmente, Jeon, que era de nível 26, recebeu uma avaliação de nível S triplo. Uma medalha apareceu no céu e, ao vê-la, todos ficaram surpresos por terem conseguido passar pelo reino secreto chamado Village of the Undead, a Vila dos Mortos-Vivos, que era de nível 30 e tinha dificuldade Nigatmari, a pesadelo, e a avaliação do sistema era de classificação Triple S. Como recompensa, o sistema lhes concedeu a Medalha da Alma Morta, um item especial que podia ser equipado e resistir a um ataque mortal. Era um item já vinculado a eles e não podia ser transferido ou vendido. Du e Feng não puderam deixar de se surpreender, já que os itens de recompensa individuais já eram muito bons, e agora eles também tinham obtido um item muito avançado. Nunca tinham recebido recompensas como essas. Tudo graças a seguir Jian. Eles tinham ganhado sem fazer nada. Eles se aproximaram de Jian, colocaram as mãos nos joelhos, inclinaram a cabeça para ele e o agradeceram. Ele colocou a mão atrás da cabeça e começou a rir. Jian, que tinha sido o melhor, obteve muitas recompensas. Entre elas estavam 2 livros, uma luva de metal, um pergaminho, um cristal, uma foice, um colar, um anel e um escudo. Ele cruzou os braços e, enquanto olhava para os itens, pensou que não era de se admirar que esse fosse um reino secreto de nível 30. A taxa de mortalidade era muito alta. Ele rapidamente chegou à conclusão de que esses itens devem valer bilhões. Entre os itens, havia um que chamou bastante sua atenção. Esse item era chamado de capa de invisibilidade. Era de qualidade platina e podia conceder 80 pontos de agilidade e 50 pontos de energia ao usuário. Ao usar essa capa, a pessoa poderia ficar invisível por 3 minutos, com um tempo de resfriamento de 2 horas. Jeon estendeu a mão para a capa de invisibilidade e, com um olhar de surpresa, decidiu guardá-la para ele. Essa capa era prática, útil e estava na moda. Os outros itens não seriam de muita utilidade para ele, então decidiu vendê-los quando voltasse e comprar sangue puro para os insetos. Um portal apareceu no céu, junto com uma janela do sistema devido à mutação no reino secreto e, depois de completar o desafio, esse reino secreto estava prestes a desaparecer, então o sistema pediu a todos que saíssem o mais rápido possível. Dessa vez, o valor do devorador havia aumentado muito. Portanto, se os insetos bebessem um pouco mais de sangue, eles poderiam se reproduzir pela segunda vez. A noite caiu e eles voltaram para a sede da Patrulha da Noite. Eles informaram a Gang Ji que o reino secreto havia sofrido uma mutação. Jian havia conquistado Munko e também foi ele quem limpou o reino secreto. Ao ouvir isso, Jigang não pôde deixar de ficar chocado. Ele pediu a todos que saíssem do escritório, pois queria falar a sós com Jian Duanfeng, que estava atrás dele. Jian respondeu com o que foi entendido. Alguns minutos depois, quando todos saíram, Jian entrou no escritório. A gangue de Jia virou o corpo em sua direção e, com um olhar sério, pediu que ele confessasse e fosse honesto, pois, dessa forma, ele seria tratado com brandura, mas se resistisse, seria severamente punido. Jian ficou um pouco confuso e, com a voz trêmula, perguntou o que ele queria dizer com ser honesto. Jigang começou a olhar fixamente para os olhos de Jian. Ele havia dito aos outros que a classe do veneno poderia neutralizar os necromantes, mas Jigang sabia que isso era apenas uma desculpa para enganar Duanfeng e os outros. Ele sabia que Jian estava brincando. Enquanto os olhos de Jigang brilhavam com um olhar sinistro, ele pediu a Jian que dissesse a verdade e também perguntou o que ele estava escondendo. Ele começou a olhar para ele com um olhar confuso e não pôde deixar de se perguntar o que estava acontecendo. Ele começou a suar, e a pequena Nove se manifestou em sua consciência. Ela também estava aterrorizada. Ele não sabia se os insetos estavam prestes a ser descobertos. Eles eram uma antiga praga celestial e, se as pessoas descobrissem sua existência, ele não sabia se o perdoariam. Jigang se aproximou dele e, com um olhar sinistro, pediu que ele falasse. Ao ver sua expressão, Jian não pôde deixar de sentir medo e começou a tremer. Com a voz trêmula, ele tentou explicar o que havia acontecido. Vendo que Zan estava muito assustado, Jigang se acalmou e começou a sorrir. Ele se aproximou e, enquanto estava com uma mão no quadril, colocou a outra no ombro, fechou os olhos e começou a rir alto. Ao ver isso, ele também ficou nervoso. Ele não sabia para onde tinha ido sua coragem quando matou os monstros no reino secreto. Ele começou a olhar para Gang Ji, e não demorou muito tempo para ele perceber que estava brincando. Ele se sentou no sofá e, enquanto tinha um braço apoiado nele, estendeu a outra mão em direção ao teto e, com um olhar calmo, explicou que não estava brincando com ele. Se ele não queria conversar agora, também não queria continuar a pressioná-lo. Quanto mais cartas na manga Jian tivesse, mais feliz seria o grupo de Ji no futuro. A patrulha noturna contaria com ele para alcançar novos sucessos. Jian finalmente se acalmou um pouco, colocou a mão em seu peito e, com um sorriso sincero, pediu que ele não se preocupasse.
decidiu não revelar nada por enquanto, mas, em troca, ele lhe daria equipamentos de nível épico. O tio Jigang fechou os olhos e não pôde deixar de começar a rir. Ele apreciava a intenção de Jian, mas um equipamento de nível épico não era fácil de obter. Em resposta, Jian explicou que estava falando sério. Jigang decidiu que era hora de levar a coisa a sério. Ele estendeu a mão para o teto, fazendo com que um círculo mágico começasse a aparecer com um olhar sério. Ele achava bom que Zan tivesse um as na manga, mas havia algumas coisas que ele precisava esclarecer. De dentro do círculo mágico surgiram 3 cadáveres enfaixados, que caíram no chão na frente de Jian. Ao ver isso, ele não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. Ele perguntou ao tio Jigang o que era aquilo e de onde vinham os cadáveres. A gangue de Ji começou a olhar para Jian e revelou a ele que esses caras eram, no mínimo, mestres da terceira série do nível 60 ou superior. Eles eram até mesmo grão-mestres de grau 2-4 com um nível acima de 90. Não eram pessoas a serem consideradas levianamente, já que qualquer um deles era alguém com quem nem mesmo a gangue Ji poderia lidar. Ele era apenas um colecionador de cadáveres. Jian ficou um pouco nervoso e, enquanto uma gota de suor caía de sua bochecha, ele começou a olhar para os cadáveres e, com um olhar aterrorizado, perguntou a Jigang se todos esses caras queriam matá-lo. Com um olhar calmo, Jigang pediu que ele parasse de falar bobagens, pois esses caras tinham ido matar Muan Qiu, mas todos tinham sido eliminados secretamente pelos protetores dela. Com um olhar calmo, Jigang pediu que ele parasse de falar bobagem, pois esses caras tinham ido matar Muan Qiu, mas todos tinham sido eliminados secretamente pelos protetores dela. Jian se virou para ele e, com um olhar confuso, perguntou por que esses caras queriam matar Muan Qiu. Em resposta, ele pegou um pergaminho e, enquanto o segurava na mão, pediu que ele lesse o conteúdo. Jian pegou o pergaminho com as 2 mãos, abriu-o e começou a ler. Esse pergaminho era uma ótima classificação de caça de verão. O primeiro da lista era alguém de nível 46 chamado Ying Jian, um descendente invencível que estava na zona de guerra da capital. Matá-lo concederia 3 recompensas celestiais. O segundo da lista era alguém de nível 46 chamado Ji Xuanyu, um descendente invencível que estava na zona de guerra de Madu chamada Xangai. Matá-lo concederia 3 recompensas celestiais. O terceiro da lista era alguém de nível 45 chamado Jian Weishuan, um descendente invencível que estava na zona de guerra ao sul do rio Yangtze, chamada Jiangnan. Ao matá-lo, seriam concedidas 3 recompensas celestiais. O 12º da lista era alguém de nível 41 chamado Xiao Beiyan, um descendente de defensor nacional que estava na zona de guerra ao sul do rio Yangtze, chamada Jiangnan. Ao matá-lo, ele receberia 2 recompensas celestiais. Jian não sabia o que era essa grande lista de caça de verão. Todos eram nomes que ele nunca tinha ouvido antes. Olhando um pouco mais de perto, ele notou o nome Xiao Beiyan e, com um olhar surpreso, perguntou a Jigang se ele não era um membro da família Xiao que protegia o país. Ele começou a olhar para Jian com uma expressão séria e respondeu que sim. Todos eles eram os gênios mais notáveis do campo de sua geração, e Xiao Beiyan era um deles. Ele também participaria do acampamento Tangial das 8 zonas de guerra, e Xiao Beiyan estaria com Jian na zona de guerra do sul do rio Yangtze com um olhar sério. A Gang Ji explicou a ele que, se alguém estivesse na 7ª transformação, seria considerado um protetor do rei. Se alguém estivesse na 8ª transformação, era considerado o protetor do país e, se estivesse na 9ª transformação, era considerado invencível. Os 100 maiores prodígios do Grande Xia eram, no mínimo, descendentes de reis selados. Muan Qiu, sendo um dos 12 descendentes de reis selados de Jiangnan, só conseguiu ocupar a posição 77 no pergaminho. Também havia informações sobre ela. Ela era descendente número 77 do rei selado e estava na zona de guerra de Jiangnan. Curá-la concederia uma recompensa de nível celestial. Jigang começou a olhar para Jian e explicou que, se os descendentes eram poderosos, muito mais poderosa seria a família Xiao que governava o país. Alguns minutos depois, Jian terminou de ler todo o pergaminho, aproximou-se de Jigang e o devolveu a ele com um olhar sério. Perguntou se ele havia lhe mostrado isso para que não ficasse despreparado no acampamento Tanzal. Ele pegou o pergaminho com a mão e respondeu, sim. Quanto maior o poder que ele exibisse, mais perigos ele se exporia. Ele pediu a Jian que não se expusesse de forma imprudente, a menos que fosse absolutamente necessário. Ele cerrou o punho com força, começou a olhar para o chão com um olhar perdido e explicou que os outros gênios tinham o apoio de grandes poderes. Mas seu tio, Jigang, embora tivesse um bom mestre, não tinha aprendido bem as artes e, até agora, era apenas um mestre de 3º nível. Ele temia não ser capaz de proteger Zan adequadamente. Ele começou a andar e disse a Jigang que levaria isso enquanto tentaria não revelar seu poder a ninguém no acampamento Tanzal. Ele começou a olhar para o chão novamente.
e pensou que o tio Jigang não só não o culpava por esconder seu poder, mas também estava fazendo grandes esforços para protegê-lo. Ele colocou a mão sob o queixo e, com um sorriso, lembrou-se de que haviam dito que o desempenho de Jian no Reino Secreto tinha sido melhor do que o dos outros. Se isso fosse divulgado, ele definitivamente estaria acima de Muan Qiu no ranking. Mas havia algo estranho. Ela não havia dito uma única palavra a ninguém desde que voltou e estava guardando o segredo dele. Ele se levantou e, mantendo a mão sob o queixo, se aproximou de Jian. Começou a olhar em seus olhos com um olhar insinuante e, com um sorriso, pediu que ele fosse honesto. Perguntou o que ele havia feito com Muan Qiu. Ele lembrou que no Reino Secreto só havia necromantes. Ele achava que os gostos de Jian eram realmente estranhos. Ao ouvir isso, Jian começou a olhar para Jigang com uma expressão confusa e não pôde deixar de começar a suar para parar de falar sobre o assunto. Ele rapidamente lhe deu as costas e, enquanto se afastava, começou a se despedir com a mão e explicou que iria tomar um banho e depois dormir porque queria descansar um pouco, com um olhar confuso. Jigang lhe disse que ele não havia dito que isso era uma coisa ruim. Várias horas depois, começou a escurecer e Jian voltou para seu apartamento. À sua frente, havia uma mesa com vários potes. Ele colocou as duas mãos sobre a mesa e, com um olhar alegre, começou a olhar para os frascos. Ele havia comprado 33 unidades de sangue de terceiro nível e 14 unidades de sangue de quarto nível. Ele havia vendido a maior parte do equipamento para conseguir isso. Isso deve ser suficiente para que os insetos se reproduzam na segunda geração. Ele pegou um frasco, removeu a tampa, começou a derramar o sangue roxo em seu braço e, com um sorriso, pediu aos pequenos insetos que saíssem, pois era hora de comer. Isso era equivalente a devorar um mestre de 3 transformações humanas com um nível acima de 60. Para extrair apenas um frasco, eram necessárias centenas de bestas ferozes. Ele disse aos insetos que o pai deles havia feito um grande esforço para que essa pequena nove não demorasse a sentir o cheiro de sangue. Ela se manifestou, subiu na cabeça de Jian, começou a olhar para o braço dele com um olhar faminto e explicou que também queria comer. Enquanto o sangue flutuava em seu braço, ele começou a olhar para a pequena nove com um olhar alegre e pediu que ela não comesse agora, pois ainda faltava muito para que ela pudesse se reproduzir. Ao ouvir isso, ela ficou triste, agarrou o cabelo de Zhan com as duas mãos, fechou os olhos e começou a chorar como uma garotinha. Ao ver isso, ele não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. Ele a agarrou com a mão, abaixou-a de sua cabeça e a jogou sobre a mesa, em cima de um pote. Ele fechou os olhos e, embora a princípio não quisesse, no final, também a deixou comer. Ela pegou a tampa do pote e, com um olhar faminto, agradeceu-lhe, dizendo que ele era o melhor. Ela removeu a tampa do frasco, colocou um canudo dentro dele e começou a beber. Ela estava no nível 18 e estava no processo de subir de nível para 19. Enquanto ela bebia, Jeon pegou outro frasco de sangue, removeu a tampa e começou a derramar o sangue em seu braço. Novamente, esse sangue era de nível 4, equivalente a um grande mestre humano de nível 90 ou superior. Ao sentir o cheiro do sangue, os insetos saíram de seu corpo e começaram a beber o sangue. Uma janela do sistema apareceu e o informou que o processo de reprodução de 9 larvas de insetos miasma wings havia começado. Cada inseto poderia reproduzir um total de 40 a 60 larvas. A aceleração evolutiva divina estava em andamento. Mais insetos saíram de seu corpo e começaram a beber o sangue e, vários minutos depois, outra janela do sistema apareceu para informá-lo de que o processo de reprodução dos insetos havia sido concluído. Agora havia um total de 100,000 descendentes. Naquele momento, a mão de Jian começou a liberar a névoa venenosa da pequena nove, que era feita de insetos. Ele começou a olhar para sua mão e, ao ver isso, não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. Com um olhar surpreso, ele ficou em alerta e começou a se perguntar o que estava acontecendo. Alguns segundos depois, as larvas do inseto começaram a sair de sua mão. Ele agarrou sua mão para evitar que os insetos saíssem, mas foi em vão. As 100,000 larvas de insetos emergiram e começaram a voar ao redor de seu apartamento, devorando tudo em seu caminho. Jian começou a olhar para o teto e, ao ver isso, não pôde deixar de entrar em pânico e pensou que os insetos estavam se rebelando. Ele cerrou o punho com força, estendeu-o em direção ao teto, cerrou os dentes com força e deu ordem a todos os insetos para que voltassem ao ninho e ficassem quietos, pois ele não havia pedido que saíssem. Os insetos começaram a entrar em seu braço e a retornar ao ninho de insetos. Ao olhar para um lado, ele viu que os insetos começaram a devorar tudo, o quadro e parte da mesa. Ele não demorou muito para perceber que os insetos eram aterrorizantes e que era perigoso deixá-los sair de casa, pois eles eram capazes de destruir a mesa com apenas 9 minutos. Ela estava lambendo um pote de sangue e aproveitando cada gota com um olhar furioso. Jian a repreendeu por pensar apenas em comer em vez de cuidar de sua prole travessa. Ele virou a cabeça para o lado e sua janela de estatísticas apareceu. Atualmente, ele estava no nível 26, tinha a identidade de soberano dos insetos e a profissão de criador de nível divino, e seus talentos eram o crescimento de todas as coisas.
Nível 1. Evolução divina. Nível 1. Uma árvore ancestral. Pequeno 9. Janela de estatísticas. Também apareceu. Ela era uma mãe inseto de nível 21, ou também conhecida como 9 asas de miasma. Ela estava no nível de desastre. Tinha uma contagem de 100,000 unidades e sua avaliação de poder de combate era de 197 estrelas. Ao ver que ela tinha um poder de combate de 197 estrelas, Jian não pôde deixar de se sentir alegre e começar a sorrir. Isso havia melhorado muito rapidamente. Ela estava quase no nível de um mestre de terceiro nível. Enquanto seu corpo estava cercado por uma energia poderosa, ele cerrou o punho com força e pensou que tudo estava pronto. Agora só faltava esperar e ir para o acampamento Tanzal amanhã, alcançar o nível 30 de uma só vez e concluir a segunda reprodução da pequena 9. Jian começou a imaginar a pequena 9 sexy e, com um olhar alegre, pensou que, naquele momento, conseguiria obter um novo inseto-mãe. Ao mesmo tempo, Jane Tang retornou ao quartel-general da Patrulha da Noite. Com um olhar surpreso, ela perguntou a Jigang se ele queria que ela procurasse o Shandao Wang para que ele interviesse. Ela não sabia se era necessário fazer tanto barulho por causa do assunto de Jian Shen. Jiagang estava sentado à frente dela no sofá, com uma das mãos apoiada no braço do sofá. Ele colocou a outra mão sob o queixo e explicou a ela que estava fazendo isso para o caso de saber que, na zona de guerra ao sul do rio, Jian se encontraria com o prodígio da família Xiao Beian. A coisa mais perigosa era que não havia segredos que pudessem ser escondidos no acampamento de Tanjiao. Ele começou a olhar para o chão e, com um olhar sincero, explicou a ela que havia algo em Jian que o aterrorizava. Ele estava preocupado com o veneno de Jian. Ele sabia que estava escondendo muitos segredos deles. Com um olhar sério, ela começou a encarar Jigang. Ela não conseguia acreditar que isso fosse possível e também pediu que ele não a assustasse. Ela começou a se lembrar do que havia acontecido há muito tempo. 600 anos atrás, o Devorador causou distúrbios e o Grande Xia criou as profissões proibidas. Uma vez descoberto, usuários de profissões proibidas foram eliminados diretamente. Ela se levantou e, com um olhar cheio de terror, explicou a ele que, se Jianshen realmente tivesse uma profissão proibida, ela seria revelada no momento do despertar. Ela acreditava que Jigang estava apenas sendo paranoico. Jigang apertou a mão dele com a outra mão. Começou a olhar para o chão com um olhar cheio de terror e pensou que esperava que fosse como ela estava dizendo, que apenas ele estava sendo paranoico. No dia seguinte, Jian saiu de seu apartamento e foi para uma floresta. Em seguida, pegou um mapa, segurou-o com as duas mãos e, enquanto olhava para ele, começou a se perguntar qual era o caminho certo. Ele não tinha certeza se havia se perdido novamente. Naquele momento, alguém gritou bem alto pedindo ajuda. Jian, que estava tentando encontrar o caminho, começou a olhar para trás e, com um olhar confuso, começou a se perguntar quem estava gritando atrás dele. Havia uma árvore gigante no chão ao lado dele. Havia uma espada no topo da árvore. Havia um homem de cabelos brancos agarrado a um galho. Ele estava pedindo ajuda porque tinha medo de altura. Jeon se virou, começou a olhar para cima e, ao ver o homem, permaneceu em silêncio, pensando que tinha decidido ajudá-lo. Ele estendeu a mão na direção dele e usou a habilidade chamada Crescimento de Todas as Coisas da Videira. Ao fazer isso, vários galhos emergiram do chão e começaram a avançar em direção ao homem pouco antes de ele se soltar do tronco e cair da árvore, com os galhos envolvendo o seu corpo, impedindo-o de cair. Alguns segundos depois, o homem finalmente aterrissou no chão. Ele colocou as duas mãos e os dois joelhos no chão e, ofegante, explicou a Zhang que estava muito assustado. Ele só queria salvar o ninho de um pássaro. Ele achava que o ninho não parecia muito alto, mas, ao subir, percebeu que era realmente muito alto. Jian se aproximou dele, começou a olhá-lo e, enquanto uma gota de suor caía de sua bochecha, ficou um pouco confuso, vendo que o homem tinha medo de altura, mas ainda assim decidiu subir na árvore para salvar o ninho de um pássaro. Ele não sabia se esse homem era um idiota. O homem se levantou. Era um homem mais velho. Ele estendeu a mão para Jian e, com um olhar agradável, agradeceu por tê-lo salvo e também perguntou o que ele queria em troca. Jian, que estava perdido, perguntou ao homem se ele sabia como chegar ao acampamento Tanzal. O homem deu as costas para Jian e, enquanto se afastava dele, fechou os olhos e, com um sorriso, começou a pedir que o seguisse, já que ele também estava indo para o acampamento Tanzal, porque tinha uma tarefa lá. Ele colocou a mão atrás da cabeça, agradeceu e decidiu segui-lo. Jeon começou a seguir o homem, estendeu a mão para ele e decidiu perguntar um pouco sobre ele. Perguntou se ele também era um trocador de emprego. Ele ficou um pouco confuso, pois o homem carregava a espada nas costas em vez de guardá-la no inventário do sistema. Ele começou a andar na frente de Jeon e explicou que, na verdade, não era um trocador de emprego, mas apenas um entusiasta que gostava de praticar com a espada.
Ele virou a cabeça para Jeon, começou a olhá-lo nos olhos e, com um sorriso alegre, explicou que, quando era jovem, não tinha talento e que, depois de não conseguir mudar de emprego, lutou e se esforçou por quase 10 anos e ainda não tinha condições de comprar um banheiro na cidade. Naquele momento, ele estava completamente desesperado e correu para as montanhas. Encontrou uma pequena cabana abandonada, subiu em cima de uma mesa e se preparou para se enforcar, mas quando ele olhou para um lado, viu uma espada. Ao ver essa espada, ele voltou a ter vontade de continuar vivendo. Desde então, ele começou a praticar com a espada todos os dias na montanha, orando. Praticou o manejo da espada por 20 anos e a esgrima por 30 anos e, de repente, teve uma revelação. Ele perguntou a Jian se não parecia incrível. Jian, que estava um pouco confuso, respondeu que certamente era algo incrível. O homem pegou a espada com a mão, começou a olhar para o chão e perguntou a Jian se ele queria aprender a manejar a espada. Ele conhecia um movimento especial. Antes que ele pudesse dizer o nome do movimento especial, Jian o interrompeu e recusou. Ao ouvir isso, ele guardou a espada, fechou os olhos e, com um sorriso agradável, pensou que Jian estava um pouco impaciente. Ele decidiu esperar o momento em que Jian quisesse aprender a manejar a espada. Jeon começou a olhar para o céu e, ao ver o que havia aparecido, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Com um olhar alegre, ele pediu ao homem que olhasse e também perguntou se aquele não era o acampamento Tangial. Mas, para a surpresa de todos, o homem desapareceu. Jian começou a olhar em volta e percebeu que o homem não estava lá. Ele ficou um pouco confuso e começou a se perguntar onde o homem estava. Ele também achava que esse velho era muito estranho. Ao mesmo tempo, no campo de Tanzial, vários helicópteros começaram a voar no céu. Na entrada, havia um recepcionista e, em frente à mesa, uma fila enorme de pessoas. Ele pediu a todos os gênios que iriam entrar no campo que primeiro viessem e fizessem fila para o registro. Cada um deles receberia uma pulseira de identificação, que não poderia ser removida a menos que fosse eliminado. Um homem de cabelos pretos começou a se aproximar da entrada. Um pouco depois, foi a vez de Zan da cidade de Shu. Ele recebeu a pulseira de identificação e começou a colocá-la em seu pulso. Nesse acampamento, Muankyu e Lu Sandu também estavam presentes. Elas levaram as mãos ao peito, começaram a olhar para Zan com um olhar amoroso e não puderam deixar de corar ao ver que ele também tinha vindo ao acampamento. Para Muankyu, ele era seu mestre, e para Lu Sandu, ele era seu benfeitor. Jeon não pôde deixar de se sentir um pouco confuso, pois não sabia o que estava acontecendo. Ser um benfeitor era bom para ele, mas ser o mestre dela também não era. Começaram a brigar entre si com um olhar agressivo. Eles começaram a se insultar. Lu Sandu não sabia por que Muankyu estava chamando Jian de amor. Ela havia aconselhado muitas vezes a ler menos romances para que não ficasse fantasiando sem sentido como os homens. Muankyu respondeu que agora ela realmente sabia o que era o amor verdadeiro e, segundo ela, Lu Sandu não era nada. Enquanto os dois estavam lutando, a pequena Nove se manifestou. Ela pegou um pedaço de melancia, fechou os olhos e, enquanto comia, explicou a Jian que estava gostando de ver os dois lutando. Jian permaneceu em silêncio, pois essa informação era muito importante para ele. Lu Sandu começou a apontar para ela com o dedo e perguntou por que ela estava tão perto de Jian sem nenhum motivo. Muankyu se aproximou dele, agarrou seu braço, começou a zombar de Lu Sandu e pediu que ela parasse de ser tão narcisista, já que ela não o estava seguindo. De acordo com ela, Jian tinha a palavra final. Jian não disse uma única palavra. Ao ver isso, Lu Sandal começou a apontar para ela com o dedo e, com um sorriso zombeteiro, disse-lhe que ela havia dito isso há muito tempo e que agora havia se tornado realidade. Muan começou a tocar as pontas de seus dedos. Ela começou a olhar para o chão e lhe explicou que John era muito bonito. Lu Sandu se aproximou dela, colocou a mão em seu ombro, fechou os olhos e, enquanto ria, perguntou se elas eram boas amigas novamente. Muankyu começou a olhar para ela e explicou que ela achava que agora elas eram amigas e rivais. No amor, elas só podiam ser consideradas amigas e inimigas. Ao ver isso, John começou a suar e pensou que as meninas eram muito estranhas. Naquele momento, um estrondo alto foi ouvido não muito longe deles. Todos começaram a olhar na direção do estrondo e viram uma cortina de fumaça. Quando a cortina de fumaça estava desaparecendo, Zan começou a se perguntar o que estava acontecendo. Lu Sandu começou a olhar um pouco mais de perto e percebeu que alguém estava lutando. Mesmo o homem que vimos na entrada do acampamento apareceu. Ele começou a arregaçar as mangas, cerrou os dentes com força e, com um olhar agressivo, começou a perguntar quem estava lutando. Nem todos haviam entrado no acampamento ainda, e alguém já estava lutando. Ele não sabia se essa pessoa estava procurando a morte. Jeon, que estava atrás dele, começou a olhá-lo atentamente e percebeu que ele era o instrutor da patrulha. Ele não sabia se os instrutores tinham força de terceiro nível. O instrutor se aproximou do local da luta, mas alguém lhe deu um forte soco no estômago, fazendo com que seu corpo fosse jogado para trás. Ao ver isso, John não pôde deixar de ficar em choque. O corpo do instrutor foi jogado para trás e caiu no chão.
Ele colocou a mão no peito, abriu a boca e, enquanto sangrava, deu a ordem para que os outros notificassem os superiores, pois a situação estava saindo do controle. Lu Sandu ficou sem palavras ao ver que um mestre de terceiro nível havia sido jogado no ar em um segundo. Com um olhar surpreso, ela começou a se perguntar quem havia atingido o instrutor com um olhar sério. Mo Ankyo revelou a ela que eles eram os destaques da zona de guerra de Jong-un, e uma mulher de olhos vermelhos que usava roupas de assassina apareceu. Ela colocou a mão no quadril, começou a olhar para o instrutor e ficou em silêncio. Seu nome era Tang Ying. Ela era uma assassina. Sua força era extremamente aterrorizante. Ela era a mais jovem assassina de Tianjeel. Dizia-se que, recentemente, ela havia assassinado um grande nível 4, mestre no país de Sakura. Outro homem de cabelos vermelhos apareceu. Seu corpo estava cercado por uma energia poderosa. Ele começou a olhar para ele e não pôde deixar de começar a sorrir. Seu nome era Bai Feng, e ele era conhecido como o Pequeno Deus da Morte. Ele era discípulo do comandante-chefe da linha de defesa do Mar do Leste. Ele era a semente mais brilhante e promissora do distrito militar, mas tinha problemas psicológicos. Tinha a tendência de perder o controle facilmente e se transformar em um demônio. Outro homem de cabelos azuis apareceu. Ele estendeu a espada para o céu, começou a olhar para Jian e começou a sorrir. Seu nome era Xiao Beiyan. Seu avô era um dos 7 guardiões da Grande Xia. Ele tinha a profissão de Lótus Azul, espadachins imortais comparáveis a uma profissão de nível divino. Lu Sandu começou a olhar para Xiao Beiyan com um olhar aterrorizado e disse a Jian que ela conhecia esse maldito cão. A espada épica que ele tinha na mão havia sido roubada da casa dela. Jian começou a olhar para ele com um olhar calmo e, ao ver que ele era Xiao Beiyan, não havia mais dúvidas de que ele era um prodígio, já que sua força superava em muito a de Xiao Yunfu. As pessoas não sabiam quem estava sendo atacado pelos 3 juntos. No meio deles, havia um homem sem camisa com cabelo laranja. Ele se levantou, adotou uma postura ofensiva e se preparou para atacar. Enquanto a cortina de fumaça desaparecia, ele cerrou o punho com força e decidiu que era hora de contra-atacar com um olhar assassino. Ele cerrou o punho com força e, usando toda a sua força, deu um forte soco no chão, quebrando-o em pedaços. Ele era um descendente invencível. Seu nome era Jian Wuxuan. Dizia-se que ele tinha 3 profissões, e todas eram únicas e ocultas. Ele era estranhamente forte, pois os 3 juntos não conseguiam derrotá-lo. Mo Ankyo e Lu Sandu começaram a olhar para Wuxuan com um olhar de surpresa. Até o próprio Jian ficou chocado, pois Wuxuan era o terceiro na lista de classificação do verão. Ele não sabia se seus pequenos insetos seriam capazes de enfrentar esse cara. Naquele momento, Xiao Beiyan ganhou impulso, pulou, agarrou a espada com as 2 mãos e se preparou para atacar. Jian olhou para cima e, ao ver isso, achou que não era bom. Xiao Beiyan aterrissou no chão, segurando a espada com força, fazendo com que o chão começasse a rachar. Ele estava muito próximo de Lu Sandu, mas, por sorte, Zan a agarrou pelo quadril, pulou e se esquivou do ataque. Xiao Beiyan começou a encarar Wuxuan com um olhar sério e o elogiou, já que seu punho de vento era muito poderoso. Xiao Beiyan implorou para desembainhar a espada e, ao ver Zan, ficou um pouco surpreso. Ele tinha ouvido falar que tinha sido ele quem matou Xiao Yuanvan. Ele desembainhou a espada novamente, começou a apontar a ponta para Jian e, enquanto seu corpo estava cercado por uma aura poderosa, ele começou a olhar atentamente para Jian, apesar de também desprezar o inútil Xiao Yuanvan. Hoje, Jian iria morrer. Originalmente, ele havia planejado lidar com Wuxuan primeiro e depois cuidar de uma formiga como Jian. Mas como ele estava aqui, decidiu começar por ele. Jian não se deixou intimidar. Ele estendeu a mão para o lado, liberando a névoa venenosa da pequena 9, com um olhar cheio de determinação. Ele lhe disse que, embora a força deles fosse diferente, a família Xiao era realmente tão podre em sua essência. Xiao Beiyan estendeu sua espada para um lado e começou a se aproximar de Jeon. Vendo isso, Jeon estendeu as 2 mãos para os lados e se preparou para atacar, embora tivesse prometido ao tio Jigang não mostrar seu poder. Agora, não havia mais nada que pudesse ser feito nessa situação. Lu Sandu, que estava atrás deles, simplesmente ficou em silêncio. Pouco antes do início do combate, alguém lançou um poderoso golpe em direção a eles, que dividiu o chão em 2. Essa pessoa ordenou que todos se afastassem, pois o grande instrutor, conhecido como o Rei da Espada Celestial, havia chegado. Ao ver isso, Zan e Xiao Beiyan desativaram seus poderes. Ele começou a olhar na direção do ataque e não pôde deixar de começar a se perguntar quem era o Rei da Espada Celestial. Esse instrutor era a mesma pessoa que Jian havia salvado da árvore. Ele estendeu a espada na direção deles e, com um olhar sério, explicou que se alguém ousasse causar problemas antes do início do acampamento, teria que enfrentar sua espada. Jian começou a olhar para o instrutor e não pôde deixar de ficar chocado e começar a suar. Ele não conseguia acreditar que o velho estranho que havia encontrado na estrada era o chefe chamado Rei da Espada Celestial.
com apenas um movimento de sua espada. A energia. Ele havia feito os 4 grandes gênios tremerem até ficarem imóveis. Ele não sabia se seus pequenos insetos também haviam sido destruídos pela onda de choque de sua espada. Depois de lançar o ataque, o velho agarrou o cabo da espada com uma das mãos, começou a embainhá-la e passou a olhar atentamente para Jian e Xiao Beiyan. Um dos homens que estava atrás dele era o vice-comandante, Yang Guan. Com um olhar calmo, ele o informou que todos os 300 gênios estavam presentes. Pediu-lhe que se preparasse para subir ao palco e liderar a cerimônia de abertura. Velho embainhou sua espada e começou a caminhar em direção ao palco. As pessoas que estavam presentes no acampamento começaram a conversar entre si. Alguns tinham ouvido falar que havia muitos acampamentos Shanjiao na região de Jiangnan, mas nenhum deles jamais teve uma figura de nível real no comando. Para eles, isso era aterrorizante, pois mesmo estando a dezenas de metros de distância, o rei da espada celestial poderia matá-los com um único movimento. Um deles explicou aos outros que isso era muito estranho, pois eles haviam dito que o velho mestre estava vivendo em reclusão. Ele não sabia por que estava saindo. Agora, alguns deles acabaram de ouvir os instrutores falando em particular que parecia que o velho mestre iria tomar a iniciativa de pedir isso. Eles não sabiam se ele queria recrutar um discípulo. Se esse fosse o caso, então eles deveriam se sair bem, embora alguns soubessem bem que pessoas como eles deveriam parar de sonhar com isso, porque se ele realmente estivesse recrutando, então ele recrutaria apenas os melhores. Tang Ying começou a olhar para o velho e não pôde deixar de ficar chocado ao ver que o velho celestial havia chegado. Bai Feng, que estava ao lado dela, começou a olhar para o velho com um olhar de surpresa e não pôde deixar de se sentir animado, pois finalmente havia conhecido a lenda viva pessoalmente. Xiao Beiyan começou a olhar para o velho com um olhar determinado e decidiu derrotar Jian Wushu assim que o acampamento começasse, a fim de deixar uma boa impressão no velho mestre. Wushu estalou os dedos e não pôde deixar de se sentir animado. Como ele achava que não seria capaz de convidar o velho, decidiu fazer dele seu mestre. Moan Qiu cerrou os punhos com força, aproximou-os do rosto e não pôde deixar de ficar de boca aberta e atonita. Ao mesmo tempo, Jeon começou a apontar para o velho com o dedo e, com um olhar confuso, perguntou a Lu Sandu se eles reconheciam aquele poderoso velho mestre. Ela ficou muito animada. Aproximou-se. Jian cerrou os punhos e, com um olhar alegre, respondeu que sim. Ela tinha ouvido falar da lenda dele desde que era jovem. Ela começou a se lembrar das incríveis façanhas do velho. Um dia, um poderoso dragão vermelho apareceu, mas o velho pulou em sua cabeça e, usando toda a sua força, enfiou a espada em seu crânio, fazendo com que ele abrisse a boca e começasse a gritar de dor. Ela explicou a Zan que o velho não era um despertador, mas podia suprimir um grupo de reis do selo da 7ª transferência e se tornar o número 1 do Império Zen. Suas habilidades eram até mesmo comparáveis às de uma 8ª transferência do Império General. Certa vez, ele havia matado um dragão com um único golpe. Moan Qiu colocou a mão sob o queixo, fechou os olhos e começou a pensar. Ela explicou a eles que, embora ambos estivessem no nível de um rei do selo, o rei da Folha Celestial Sênior era a existência mais respeitada por seu avô. Certa vez, seu avô pediu que ela se tornasse sua discípula, mas ele a rejeitou. No início, ela ficou muito frustrada, mas depois ouviu que muitos descendentes do Império Zen e dos Invencíveis também haviam sido rejeitados. Jian começou a olhar para o velho e, com um olhar confuso, perguntou se eles tinham certeza de que era muito difícil se tornar seu discípulo. Moan Qiu se aproximou de Jian e, com um olhar sincero, perguntou se ele estava brincando. Até onde ela sabia, Jian Wushu e Bifen tinham sido rejeitados pelo Deus da Espada antes de Jian ter visto Jian Wushu e o resto de suas habilidades. Era inimaginável quão difícil era se tornar um discípulo do velho. Ao ouvir isso, Jian começou a olhar para ela com uma expressão chocada e começou a se perguntar se era realmente tão difícil se tornar discípulo do velho. Lu Sandu se aproximou deles. Ela começou a apontar para o céu com o dedo e, com um olhar sério, explicou a eles que talvez não soubessem, mas o velho mestre só havia aceitado 2 discípulos em toda a sua vida, e isso foi há mais de 20 anos. Jian começou a se lembrar de como o velho estava abraçando a árvore como um lunático. Ele também se lembrou de como, quando estava guardando a espada, perguntou se ele estava disposto a aprender com ele. Jeon fechou os olhos e começou a questionar se o estranho velho que subia em árvores era o rei da espada celestial de que todos estavam realmente falando. Segundo ele, eles não pareciam ser a mesma pessoa. Enquanto uma gota de suor caía de sua bochecha, com um sorriso forçado, ele respondeu que agora entendia tudo. Velho subiu ao palco e tossiu para chamar a atenção de todos. Com um olhar sério, ele se apresentou como Gu Qishan, o instrutor-chefe do acampamento Tanjiao. Ele colocou as 2 mãos sobre a mesa e lembrou a todos que, como todos já sabiam, o acampamento Tanjiao em sua área de Jiangnan tinha tido um desempenho abaixo da média nos últimos anos porque as lutas aqui eram apenas uma farsa. Se alguém não ousasse
recusasse dar tudo de si aqui em um campo de batalha real com perigos reais, acabaria morto e sem enterro. Ele revelou a todos que havia cada vez mais monstros neste mundo. Ele agarrou o microfone com firmeza e, com um sorriso, disse-lhes que precisavam de gênios mais capazes. Portanto, para mostrar e liberar melhor as habilidades de seus gênios e fazer uma seleção melhor, este ano, ele estabeleceu uma nova regra para o acampamento Tangial na área de Jiangnan. Ele chamou essa regra de cota de morte. Ao ouvir isso, Yang Guan, que estava atrás dele, não pôde deixar de ficar chocado com um olhar cheio de medo. Ele interrompeu Gu Qixen e tentou impedi-lo, mas ele colocou a mão na frente, indicando que não deveria falar mais e, com um sorriso, explicou a todos que aqui ele era quem tinha a última palavra. Portanto, se algo acontecesse, ele assumiria toda a responsabilidade. Yang Guan começou a suar como um louco e, com um olhar confuso, começou a se perguntar qual era a taxa de mortalidade. Gu Qixen estava falando. Seus superiores não haviam mencionado isso antes, e nunca houve um antes na história dos campos de Tanzial. Havia muitos gênios poderosos lá embaixo, então ele não sabia se isso iria criar o caos. Gu Kaitan pegou o microfone, aproximou-o da boca e, com um olhar sério, disse-lhes que hoje, 10 deles morreriam por ele em cada rodada do teste. Ele também acrescentou que, se alguém quisesse se retirar, poderia fazê-lo agora. Bem, muitos dos participantes entraram em pânico. Um rapaz começou a olhar para seu amigo com um olhar cheio de medo e explicou-lhe que, embora isso fosse terrível, ele não podia se retirar, pois, caso contrário, toda a sua família seria envergonhada. Seu amigo engoliu com força e, com a voz trêmula, disse-lhe que não queria morrer. Wu Xuan, que estava na frente deles com os braços cruzados, permaneceu calmo. Começou a sorrir e pensou que isso era esperado do Rei da Lâmina Celestial Sênior. De acordo com ele, o acampamento Tanzal e a Genharia deveriam ter feito isso anos atrás. Xiao Baian virou a cabeça para trás, começou a olhar para Jeon e, com um sorriso, chegou à conclusão de que essa regra havia sido criada especialmente para ele. Quando o acampamento começasse mais tarde, ele conseguiria cumprir 2 das cotas dos antigos mestres. Jeon começou a olhar para Xiao Baian e começou a se perguntar o que esse cara estava tramando. Com um olhar calmo, ele concluiu que, com essa cota, mesmo que o conflito aumentasse mais tarde e ele matasse Xiao Baian, o tio Jigang e os outros não precisariam se preocupar muito. Vários minutos se passaram e ninguém se retirou. Ao ver isso, Gu Kaitan, que estava segurando o microfone com uma das mãos, colocou a outra mão na cintura e não pôde deixar de sorrir, pois, segundo ele, parecia que todos tinham algum orgulho. Atrás dele estavam os 4 vice-comandantes. Ele estendeu a mão para um lado e, com um grito, anunciou que a avaliação de entrada no campo havia começado oficialmente. Havia 300 pessoas na primeira rodada. Metade delas seria eliminada. Ele pegou o punho de sua espada e, enquanto a desembainhava com um olhar sério, explicou a eles que, dentro do acampamento, 150 bandeiras de avanço haviam sido escondidas aleatoriamente. Ele também acrescentou que não se importava com os métodos que eles usassem para obter as bandeiras. A rodada terminaria ao amanhecer do segundo dia, e aqueles que tivessem as bandeiras avançariam para a próxima rodada. Ele desembainhou a espada, começou a apontar a lâmina para eles e, com os olhos brilhando, pediu que lutassem com confiança e matassem com confiança. Eles podiam lutar sozinhos ou formar alianças. Podiam até destruir o acampamento inteiro, se quisessem. Em resumo, ele queria ver a sede de sangue deles. Depois de dizer isso, ele ergueu a espada para o céu e deu a todos a ordem de se dispersarem, já que o teste havia começado. Ao ouvir sua ordem, todos começaram a correr para trás. Alguns sabiam que, com suas habilidades atuais, o melhor método era encontrar bandeiras, esconder-se e evitar pessoas impiedosas. De acordo com eles, essa era a maneira mais segura de avançar para a próxima rodada. Enquanto todos corriam, Xiao Baian começou a sorrir enquanto seu corpo era envolvido por uma poderosa energia azul. Ele desembainhou sua espada, estendeu-a para um lado e começou a caminhar em direção a Jian, enquanto, pouco a pouco, se aproximava. Jian Agao estava ao lado de Muankyu e Lu Sandu permaneceu em silêncio. Jian estendeu as mãos para os lados, começou a olhar para Xiao Bei e deu a eles a ordem de procurar bandeiras avançadas próximas, já que ele iria cuidar dele. Muankyu não sabia o que Zhan estava pensando. Com um olhar de pânico, ela perguntou se ele tinha certeza. Pouco antes que ela pudesse terminar a frase, ele estendeu a mão para um lado, adotou uma postura defensiva e disse a ela que isso era uma ordem. Ao ouvir isso, Muankyu e Lu Sandu viraram as costas para ele e começaram a correr. Enquanto o corpo de Xiao Baian estava cercado por uma poderosa mana azul, ele começou a rir e zombou dele, perguntando se um novato como ele, que não tinha nem feito uma segunda transferência, queria ser um herói. Jian estendeu a mão para um lado, fazendo com que ela começasse a liberar a névoa venenosa do pequeno 9.
Embora a energia da espada de Xiao Baian fosse realmente surpreendente, ela era muito inferior à de Xiao Yuanwu. Embora ele agora fosse muito mais forte do que antes, ele não sabia se seria possível lidar com Xiao Baian usando apenas veneno sem expor a existência do inseto-mãe. Com um olhar calmo, ele pediu que parasse de falar bobagens. Xiao Baian ouviu e decidiu não desperdiçar mais palavras com um cadáver morto. Usando toda a sua força, ele lançou um poderoso golpe em direção a Jian, enquanto o corpo de Jian era cercado pela névoa venenosa da pequena nove. Ele se preparou para a defesa, mas pouco antes que o ataque de Xiao Baian pudesse atingi-lo, alguém pediu que ele parasse e jogou algumas facas pequenas em seu ataque, quebrando-o em pedaços. Essa pessoa não era outra senão Tang Ying. Enquanto segurava facas em suas mãos, ela começou a encarar Xiao Baian com um olhar furioso. Xiao Baian, que estava segurando a espada com uma mão, começou a olhar para ela com uma expressão séria e perguntou o que ela estava fazendo. Ao olhar para o lado, Jian viu Tang Ying com um olhar surpreso e começou a se perguntar se ela era a assassina. Tang Ying colocou as mãos nos quadris, aproximou-se dele e gritou. Se ele tivesse esquecido o acordo com Bei Feng, eles haviam concordado em matar Wu Xuan assim que o acampamento começasse, mas ele constantemente saía para tratar de assuntos insignificantes. Ela não sabia se ele estava usando essas desculpas deliberadamente, porque na verdade tinha medo de Wu Xuan. Xiao Baian cerrou o punho com força e, com um olhar furioso, perguntou a ela quem havia dito que ele estava com medo. Ambos deram as costas para Jian e começaram a caminhar em direção à área onde Wu Xuan estava. Xiao Baian, que estava furiosa, perguntou onde ele estava. Ele decidiu lidar com ele primeiro, já que não era tarde demais para lidar com o lixo depois. Tang Ying começou a apontar na direção onde Wu Xuan estava e explicou que ele tinha ido em direção à floresta e que Bei Feng o estava perseguindo agora. Jian Ji ativou a névoa venenosa da pequena nove. Começou a olhar para eles e se sentiu aliviado, pois as coisas tinham realmente mudado. Ele não sabia quem era Tang Ying, mas sentiu que ela o estava ajudando intencionalmente. Depois de se afastarem um pouco, Tang Ying se virou, colocou o dedo perto da boca e piscou para ele. Ao ver isso, ele percebeu que ela estava de fato ajudando-o, mas não sabia por quê. Como eles nem sequer se conheciam, ela começou a olhar para baixo com uma expressão triste. Ela era sobrinha de Tang Jin. Sua tia havia lhe pedido para cuidar secretamente de Jian Shen e do acampamento Tanzhao. Mas com suas habilidades atuais, ela não podia lutar diretamente contra Xiao Baian. Ela só podia usar o nome de Wu Xuan para tentar atrasar seus movimentos. Um homem de cabelos pretos, que carregava um arco nas costas e segurava várias bandeiras nas mãos, aproximou-se deles, ajoelhou-se diante dele e explicou que seu pai era subordinado de seu avô. Essas 3 bandeiras de avanço que ele tinha eram um sinal de sua dedicação a ele. Ele era o 6º venerável descendente transferido chamado Huang Yongqiao. Xiao Baian aproximou-se dele e, com um olhar sério, disse-lhe que não precisava das bandeiras. Ele também acrescentou que, se ele realmente quisesse mostrar sua lealdade, poderia ajudá-lo a fazer algo. Tang Ying cruzou os braços e ficou em silêncio. Huang Yanshaosha, que estava ajoelhado diante dele, explicou que seu subordinado o serviria com o máximo de lealdade. Tang Ying começou a olhar para Xiao Baian e pensou que isso não era bom, já que agora Jian teria que cuidar disso sozinho, mas ela esperava que Muan Qiu e Lu Sandu pudessem protegê-lo ao mesmo tempo. Lu Sandu obteve 2 bandeiras de avanço enquanto as segurava na mão, fechou os olhos, e com um sorriso alegre, explicou a Jian que acabará de encontrar 2 bandeiras. Ela chegou à área onde Jeon estava e colocou as bandeiras sobre a mesa. Jeon, que tinha uma mão apoiada na cintura, com a voz calma, pediu que os 2 pegassem as bandeiras primeiro, já que ele estava indo para outro lugar para dar uma olhada. Ela apoiou as 2 mãos nela e disse que eles iriam ajudá-lo a encontrá-la juntos e Muan Qiu, que estava ao lado dela, cruzou os braços e ficou em silêncio. Naquele momento, alguém disparou uma flecha, que começou a se mover em grande velocidade em direção a eles. Jian não demorou muito para perceber isso. Ele colocou a mão embaixo da mesa e pediu que eles tomassem cuidado. Pouco antes que a flecha pudesse se aproximar, Jian jogou a mesa no céu com toda a sua força, fazendo com que ela colidisse diretamente com a flecha. O ataque foi tão forte que a mesa se quebrou em pedaços. Lu Sandu começou a olhar para cima e, ao ver isso, não pôde evitar o pânico e o medo, pois não sabia o que estava acontecendo. Ela rapidamente se escondeu atrás de Jeon, colocou as 2 mãos no braço dele e olhou um pouco para fora para ver o que estava acontecendo. Ele entrou em alerta e, com um olhar sério, gritou e perguntou quem estava atacando e se queriam roubar suas bandeiras. Muan Qiu sacou as 2 adagas, segurou-as com as 2 mãos e adotou uma postura defensiva. A pessoa que lançou o ataque não era outra senão Huang Yongqiao. Ele pulou, sacou seu arco, começou a mirar em Jian e, enquanto a flecha estava cercada por uma energia poderosa, ele começou a olhar para ele e revelou que não queria a bandeira, mas queria tirar sua vida. Ele se preparou para atirar a flecha em Jian, fazendo com que a flecha começasse a emitir ainda mais energia.
Eles olharam para o céu e, ao verem que se tratava de Huang Yongqiao, revelaram a Jian que ele tinha a profissão oculta chamada Arqueiro Extremo do Perseguidor do Sol. Ele estava no nível 39 e seu pai era um venerável da sexta transferência. Ele era um subordinado de Xiao do Império Zhan. Lu Sandu não sabia se seu escudo eterno da terra seria capaz de parar o ataque. Com um olhar penetrante, Huang Yangshou lançou a flecha na direção deles. Ele começou a avançar em grande velocidade em direção a eles. A lâmina ficou maior e coberta de energia à medida que a flecha se aproximava, e Jian decidiu fazer algo a respeito. Ele pediu que os dois se afastassem. Ele pulou e, enquanto seus olhos brilhavam, começou a avançar em direção ao ataque. Ele estendeu a mão, fazendo com que a palma começasse a liberar a névoa venenosa do pequeno 9. Com um olhar furioso, ele explicou que poderia tolerar todo o resto, mas se quisessem matá-lo, não deveriam culpá-lo por ser implacável, pois, afinal, alguém tinha que cumprir a cota de mortes do velho mestre. Lu Sandu, que estava atrás de Jian, não pôde deixar de apertar o peito com medo, e Muankyu, que estava segurando as duas adagas, começou a olhar para ele com uma expressão de surpresa e não pôde deixar de começar a se perguntar o que ele planejava fazer. Jeon lançou a névoa venenosa da Little Nine em direção a Van Yongqiao, bloqueando o ataque. A névoa era tão poderosa que não apenas bloqueou o ataque, mas também o despedaçou e começou a avançar em direção a ele. Enquanto Huang Yongqiao estava voando no ar, a névoa venenosa se aproximou dele enquanto segurava o arco com uma das mãos. Ele começou a olhar ao redor e, ao ver o veneno, não pôde deixar de entrar em pânico, já que lhe haviam dito que Zhan era do tipo vital. Com um olhar cheio de medo, ele pediu aos outros que não se escondessem e que viessem atacar. Pouco antes de ele terminar de falar, a névoa venenosa do pequeno 9 o atingiu e impactou seu corpo, corroendo e rasgando-o em pedaços, fazendo com que ele começasse a gritar em agonia. A névoa venenosa ficou maior e os insetos começaram a devorar seu corpo. Seus companheiros lhe deram as costas e começaram a fugir de medo. Eles não queriam lutar contra um cara que tinha despertado a classe de veneno oculto, já que nem mesmo atiradores de longa distância como Van Yongshou tinham sido capazes de lidar com ele. Menos ainda aqueles que tinham classes de combate corpo a corpo conseguiriam. Eles acharam que tiveram sorte, pois escaparam a tempo. Caso contrário, eles teriam sido carne de canhão em questão de segundos. Os insetos começaram a devorar o corpo de Huang Yangshou. Jian, que estava ao lado dele, estava controlando um enxame de insetos. Ao mesmo tempo, na sala de observação, Yang Guan e Geu Qishan observavam tudo o que estava acontecendo no campo por meio de algumas câmeras. Gu Qishan começou a olhar para Jian e ver como ele era forte. Ele não pôde deixar de elogiá-lo ao perceber que ele não só tinha a classe de criação, mas também tinha a classe de veneno. Yang Guan, que estava atrás dele, ficou sem palavras com um olhar surpreso. Ele começou a se perguntar como era possível que Jian tivesse matado tão rapidamente. Um segundo prodígio de transformação para ele. Jian Shen era incrível. Ele não sabia por que as cidades de Xuanzin e Nightwatch não haviam relatado nada. Enquanto ele estava mergulhado em seus pensamentos, Gu Kaishan virou a cabeça para ele e, com um olhar sério, pediu que ele informasse os outros e também trouxesse alguns grandes mestres do sistema espacial. Como esse era um momento de emergência, eles precisavam ser transferidos a qualquer momento para evitar que Jian matasse muitas pessoas ao ouvir sua voz. Yanguan saiu de seu transe e respondeu afirmativamente, decidindo entrar em forma imediatamente. Ele lhe deu as costas, começou a correr, cerrou os dentes com força e, com um olhar preocupado, decidiu aproveitar o fato de o ancião não ter mudado de ideia para ir embora rapidamente. Porque se os prodígios realmente começassem um massacre, as consequências seriam inimagináveis. Gu Qishan colocou a mão sobre o queixo, começou a observar Jian e tossiu para chamar a atenção de Yang Guan. Ao ouvir sua voz, ele parou de correr, virou-se com um olhar surpreso e perguntou se havia algum problema no fundo. Ele não sabia se esse velho estava se arrependendo de tudo isso. Gu Kaishan colocou a mão sobre o queixo, começou a olhar para o teto com um olhar perdido e pediu que ele trouxesse bestas ferozes de nível 10-3 e as soltasse separadamente. Ele também deu a ordem para colocar a bandeira de avanço sobre as bestas ferozes. Yang Guan se virou, fez uma saudação militar e, com um olhar confuso, respondeu com um entendido. Ele não pôde deixar de ficar um pouco impressionado, já que o movimento que o velho tinha acabado de fazer era surpreendente. Porque, dessa forma, esses demônios poderiam ir primeiro para lutar pela bandeira de avanço e evitar prejudicar os outros. Ao mesmo tempo, Tang Ying, Bifeng e Xiao Beian cercaram Wu Xuan. Os três sacaram suas armas e se prepararam para atacar, enquanto do outro lado ele cruzou os braços. Bai Feng estava lutando contra ele há vários minutos e estava bastante cansado. Ele colocou a mão no peito, onde estava o ferimento, e começou a ofegar pesadamente. Wu Xuan começou a olhar para ele e os lembrou novamente que, mesmo que eles unissem forças, não seriam capazes de derrotá-lo.
Ele não sabia se eles realmente queriam morrer. Ele zombou deles perguntando se eles se sentiriam orgulhosos depois de vencerem uma luta de 1 contra 3. Xiao Beiyan segurou a espada com força, fazendo com que a lâmina começasse a emitir uma poderosa energia azul. Ele começou a olhar atentamente para ele e explicou que, embora fosse desonroso vencer com números superiores, ele não podia evitar lutar contra pessoas que não eram chatas. Naquele momento, o alto-falante começou a tocar e notificou a todos que Huang Yongqiao havia sido eliminado por Jian Shen. Ao ouvir isso, todos ficaram em choque, pois não conseguiam acreditar que Jian havia feito a primeira morte. Ao contrário dos outros, Wu Xuan permaneceu calmo com um olhar preocupado. Xiao Beiyan pensou que, embora Huang Yangshou tivesse uma força mediana, pelo menos ele era bom e estava na segunda transformação nesse acampamento, cheio de gênios. Ele estava entre os 50 melhores. Ele era muito mais forte que Xiao Yuanwui. Mesmo assim, foi morto em um piscar de olhos. Tang Ying, que estava segurando várias facas com os dedos, estava com um olhar aterrorizado. Ela pensou que isso não era bom, já que sua tia havia lhe dito que Jian era apenas nível 26 da classe criação. Ela não sabia como uma pessoa de nível 26 poderia ter matado instantaneamente uma pessoa de nível 39 da classe de combate. Nem mesmo Shi, um assassino, poderia ter matado Wang Yanxiao tão rapidamente. Bi Feng começou a olhar para o céu e, com um sorriso, chegou à conclusão de que, dessa vez, o acampamento Tanjiao estava cheio de talentos ocultos. Wu Xuan levou a mão ao rosto, começou a olhar para eles e, com um sorriso, perguntou se eles não iriam enfrentar um especialista como Jian. Eles o ignoraram e se prepararam para atacar novamente, mas antes que pudessem fazer um movimento, o acampamento notificou a todos que bestas ferozes de nível 10 e 3 seriam liberadas, e cada uma delas teria uma bandeira de avanço. Todos que possuíssem a bandeira de avanço receberiam uma pontuação adicional na classificação. Todos aqueles que estivessem entre os 10 primeiros receberiam uma recompensa, sendo que o primeiro lugar receberia 100 milhões. Ao ouvir isso, Xiao Beiyan e os outros pularam e se afastaram da área. Wu Xuan, que estava de braços cruzados, começou a sorrir. Quando todos saíram, ele ficou parado e pensou que o Rei da Espada Celestial havia lhes dado novos brinquedos. Jian começou a olhar para um lado e não pôde deixar de ficar surpreso quando se lembrou de que eles tinham acabado de entrar no acampamento e o primeiro lugar já estava recebendo uma recompensa de 100 milhões para ele. Esse acampamento de prodígios era muito generoso. Se ele ficasse em primeiro lugar e obtivesse as recompensas e os recursos, os insetos poderiam se reproduzir mais rapidamente novamente. Naquele momento, algo gigante começou a cair do céu. Jian, que não estava muito longe, ficou em alerta e começou a se perguntar o que era aquilo. Uma fera mutante gigante em forma de lobo caiu do céu e aterrissou perto de Jeon Lu Sandor, que estava ao lado dele. Explicou que a primeira fera feroz havia caído ao lado deles. Jian começou a olhar para a besta com um olhar confuso, e percebeu que esta era uma besta de terceiro nível. Muankyu, que estava por perto, entrou em pânico e pediu a todos que tomassem cuidado, já que a força dessa fera era equivalente a um nível 90 despertado. Pouco a pouco, o animal começou a se levantar. Lu Sandong olhou com atenção e percebeu que ele estava em um estado de paralisia. Ela perguntou se eles deveriam tirar vantagem dessa situação, enquanto, pouco a pouco, a fera estava se levantando e recuperando a consciência. Jian começou a avançar em direção a ela e se preparou para atacar, fazendo com que suas mãos começassem a liberar a névoa venenosa. Ele decidiu tirar vantagem disso e pediu aos outros que se afastassem. Ele se preparou para atacar, mas, naquele momento, alguém lançou um poderoso golpe em sua direção. No entanto, ele reagiu a tempo, pulou e se esquivou do ataque. No último segundo, ele não pôde deixar de se sentir um pouco confuso, pois não sabia quem havia lançado esse ataque. Vários segundos depois, ele aterrissou no chão, cerrou o punho com força e começou a se perguntar o que estava acontecendo. A pessoa que lançou o ataque foi Xiao Beiyan. Ele estava em cima da cabeça da besta e segurava a espada com uma das mãos. Ele começou a olhar para Jian e, com um sorriso, pensou que não só havia matado Wang Yongqiao em um segundo, mas agora ousava roubar a bandeira de avanço. Jian estendeu a mão para ele, liberando a névoa venenosa do pequeno 9, e perguntou se ele ia lutar. Então parasse com essa conversa. Xiao Beiyan pulou e usou a técnica chamada Heaven and Earth Wind Dragon Slash. Ele lançou um poderoso golpe em sua direção, que começou a destruir tudo em seu caminho. Seu ataque colidiu com Jiang's, fazendo com que a névoa venenosa começasse a desaparecer. Ele se posicionou no topo da cabeça da besta e, enquanto sua espada estava cercada por uma energia poderosa, ele pensou que não era de se admirar que Jian fosse tão arrogante, já que ele tinha um tipo de veneno oculto. Dizia-se que o tipo de veneno era difícil de manejar, mas, diante do vento de sua espada, ele não era nada. Muankyu bateu o punho com a palma da mão, começou a olhar para ele e, com um olhar sério, pensou que Jian estava em perigo, já que o vento poderia enfrentar e derrotar o tipo de veneno. Ela pensou que eles deveriam ajudá-lo o mais rápido possível.
Lu Sandu, que estava ao lado dela, começou a olhar para ela com um olhar surpreso e explicou que o veneno de Jian não era um veneno comum. Se eles fossem ajudar, tudo o que fariam era causar mais problemas. Jeon adotou uma postura ofensiva e, enquanto seu corpo estava envolto em veneno, ele começou a olhar atentamente para Xiao Beiyan e decidiu que era hora de acabar com isso. Ele usou a técnica chamada dragão de névoa venenosa, fazendo com que um dragão gigante feito de veneno aparecesse. Ele abriu a boca e se preparou para atacar. Ao ver o tamanho do dragão, Xiao Beiyan não pôde deixar de entrar em pânico e pensar que isso não era bom. Ele decidiu não ficar parado. Agarrou a espada com firmeza, aproximou os dedos da lâmina da espada e, percebendo que essa névoa venenosa não iria se dispersar com um golpe, decidiu absorvê-la. Dragão abriu a boca e se preparou para atacar. Ele estendeu a espada em direção ao céu e usou a técnica, o feitiço proibido chamado Espadachim Imortal do Lótus Azul, fazendo com que uma flor gigante aparecesse atrás dele. A flor gigante começou a absorver o dragão venenoso. Ele pediu que ele observasse como a energia da espada consumiria toda a névoa venenosa. Enquanto os olhos de Zan brilhavam, ele começou a sorrir e perguntou se ele estava falando sério com a energia da espada bloqueando a visão. Foi ainda mais fácil de engolir. A pequena Nove se manifestou. Ela fechou os olhos, abriu a boca e começou a consumir a flor que Xiao Beiyan havia criado para ela. Essa energia de espada era muito deliciosa. Graças a isso, Jeon ganhou 2.000 de valor de devoração. Ele começou a olhar para a pequena Nove e achou que ela estava comendo a flor inteira. Ele estendeu a mão para o céu. Em um piscar de olhos, a flor que Xiao Beiyan havia criado se partiu em pedaços, liberando uma névoa venenosa. A névoa venenosa atacou Xiao Beiyan, fazendo com que seu corpo fosse jogado para trás e se chocasse contra o chão. Ele abriu a boca e começou a gritar de dor. Jian cerrou os dois punhos com força e, agora que o pequeno Nove havia consumido a energia da flor, o dragão venenoso ficou ainda maior e mais aterrorizante. Xiao Beiyan caiu no chão, agarrou a espada com uma mão e pensou que isso não era possível. Ele não sabia que tipo de veneno poderia aniquilar a energia de uma espada. Jian o atacou usando o dragão venenoso, mas logo antes que o ataque pudesse impactá-lo, ele se abraçou e usou a gema da vida, fazendo com que uma barreira aparecesse ao redor de seu corpo. Ele pegou a espada, levantou-se e, ao ver que seu veneno não conseguia romper o escudo da gema vital, pensou que Jian estava condenado a morrer. Ele começou a olhar para ele e pensou que a família Xiao realmente tinha uma segunda chance, mas era uma pena, porque nesse campo de batalha havia câmeras por toda parte, e ele não podia deixar os insetos revelarem sua verdadeira forma. Ele virou a cabeça para o lado onde Lu Sandu estava e, com um olhar calmo, perguntou se ela poderia criar um escudo terrestre opaco que cobrisse todo o local. Ela cerrou os punhos com força e lhe disse que tentaria. Ela estendeu as mãos para o céu, fazendo com que sua energia aumentasse. Começou a avançar em direção ao céu e usou a técnica chamada proteção da terra, cobertura do escudo. Ao fazer isso, um escudo foi criado ao redor da área. Xiao Beiyan começou a olhar para o céu com um olhar confuso e perguntou o que ele estava fazendo. Lu Sandão colocou as duas mãos nos joelhos, abaixou a cabeça e começou a ofegar pesadamente. Como ela havia usado muita energia para criar o escudo, enquanto a mão de Zan estava liberando a névoa venenosa do pequeno Nove, ele começou a olhar para ele e perguntou se ele poderia adivinhar como Xiao Yun. Enquanto o corpo de Xiao Beiyan estava cercado pela barreira mágica, ele estendeu a espada para um lado e, com um olhar furioso, perguntou a Jian se ele estava realmente comparando o poder inútil daquele pedaço de lixo com o dele. De acordo com ele, Jian era ingênuo. Jian simplesmente permaneceu calmo e em silêncio por vários segundos. Naquele momento, a pequena Nove reapareceu. Ela começou a olhar para Xiao Beiyan com um olhar sinistro e começou a sorrir enquanto o corpo de Jian era cercado pela névoa venenosa da pequena Nove. Com um olhar calmo, ele perguntou se ele estava realmente comparando o homem atual com o homem do passado, pois pensar dessa forma era realmente ingênuo. Ele começou a se cansar dele e ordenou que o pequeno Nove se manifestasse e lhe desse uma surra. Ela estendeu as mãos para os lados e, enquanto seu corpo liberava uma energia poderosa, começou a avançar em direção a Xiao Beiyan e decidiu seguir a ordem de Jian. Xiao Beiyan colocou a espada na frente do rosto para se defender do ataque e, com um olhar confuso, começou a se perguntar quem ela era. A pequena Nove começou a se mover em alta velocidade e começou a atacá-lo, mas ele começou a bloquear os ataques usando a espada. Não importava de que direção ela atacasse, ele conseguia bloquear todos os ataques. Ao ver isso, Zan ficou surpreso com um olhar perplexo. Ele começou a se perguntar se estava usando a energia da espada protetora. Ele não esperava que Xiao Beiyan tivesse esse tipo de habilidade em um momento como esse. Felizmente para Xiao Beiyan, a fera apareceu. Ela deu um grande salto, abriu a boca e se preparou para atacar a pequena Nove. Ela e ele começaram a olhar para um lado e, ao verem isso, ficaram em alerta. Jian não demorou muito para perceber o que ia acontecer.
Ele estendeu a mão em direção a ela, fazendo com que sua mão começasse a emitir a névoa venenosa. Ele começou a olhar atentamente para a fera e, ao ver que ela também havia despertado, decidiu que agora era hora de liberar todo o seu poder. Ele estendeu a mão para a fera e convocou 2 dragões feitos de névoa venenosa, dando-lhes a ordem de corroer Xiao Beiyan e cobrir a pequena Nai. Ele também convocou os pequenos insetos e lhes disse que havia carne de besta feroz de alta qualidade. O primeiro a chegar seria o primeiro a comer a fera. Ao ouvir isso, eles apareceram, começaram a avançar em direção a eles e se prepararam para atacar. Agora que os dragões e os pequenos insetos haviam aparecido, o pequeno 9 começou a correr em direção a ele e começou a sorrir. Xiao Ban colocou os 2 braços na frente do rosto e pensou que isso não era bom, pois a energia da espada havia sido corroída e agora ele não podia mais causar danos. A fera se virou, abriu a boca e, vendo que o pequeno 9 estava pronto para atacar, começou a rugir para avisar Xiao Beiyan sobre o ataque. A pequena 9 se aproximou dele e, agora que ele não conseguia mais bloquear os ataques, ela começou a atingir a barreira mágica. Com toda a sua força, seus punhos começaram a bater contra a barreira, e ela começou a enfraquecer gradualmente. Jian, que estava por perto, começou a observá-los e percebeu que Xiao Zhenguo favorecia alguns netos em detrimento de outros e, por essa razão, era muito mais difícil derrotar Xiao Baian do que Xiao Yuanlu. Ela começou a bater ainda mais forte e, pouco a pouco, a barreira começou a se romper. Enquanto seus olhos brilhavam, ela começou a olhar para ele. Xiao Beiyan, que estava dentro da barreira, não pôde deixar de começar a suar e entrar em pânico. Embora a barreira fosse forte, a pequena 9 ia quebrá-la com golpes. Era apenas uma questão de tempo. Se antes ela precisava de 3 segundos, agora ela precisaria de, no máximo, 3 minutos. Ao mesmo tempo, na sala de vigilância, Yuan Guan começou a observar a luta. De acordo com a tela, podia-se ver que havia uma barreira mágica azul na área, que impedia que as pessoas de fora vissem o interior. Ao ver isso, ele percebeu que Xiao Beiyan estava em desvantagem. Agora que Jian havia bloqueado a vigilância, ele deu a Fang Xinjiu a ordem de conduzir uma investigação manual e, se a situação não fosse boa, interromper o combate imediatamente. Ele era Fang Xinjiu, o grande mestre do 4º nível do sistema espacial. Ele juntou as pontas dos dedos e, com um olhar sério, respondeu com um olhar compreensivo. Atrás dele estava Gu Qishan, com as pernas cruzadas e a cabeça apoiada na mão. Ele permanecia um pouco confuso, pois não conseguia acreditar que seus superiores não queriam que o neto de Shang-Ju fosse ferido ou acabasse morto. E o Guan se virou, colocou os braços atrás das costas e, com uma voz calma, explicou a ele que, embora isso fosse verdade, ninguém sabia o que aconteceria se ele se machucasse ou acabasse morto. Ele não sabia se estava realmente preparado para uma batalha contra Xiao Zhenguo. Ele também perguntou se o comandante Duan, do distrito de guerra de Jiangnan, sabia disso. Gu Kaishan começou a olhar para ele e ficou pensando em silêncio, sentindo seu olhar, e o Guan não pôde deixar de entrar em pânico com um olhar confuso. Ele lhe disse que, embora tivesse ordenado a proibição de vazar qualquer informação dentro do acampamento Tanzal, assim que terminasse, os superiores saberiam o que realmente havia acontecido. Gu Qishan, que estava com a cabeça apoiada em seu punho, começou a olhar para o teto com um olhar perdido e mergulhou em seus pensamentos. Ele sabia que Xiao Beiyan, sua força também era considerada excepcional. Ele não sabia se Zhong Shen poderia realmente matá-lo, e também não entendia por que ele havia criado uma barreira anti-visão. Ao mesmo tempo, o ataque de Zhang foi bem sucedido e ele derrotou a fera sem muita dificuldade. Enquanto seu corpo estava cercado pela névoa venenosa, ela começou a cair no chão. Jian, que estava ao lado dela, cruzou os braços e pensou que, embora essa besta feroz fosse poderosa quando enfrentava os insetos, ela realmente havia encontrado seu nêmesis. Os ataques da pequena 9 também começaram a surtir efeito, e agora a barreira de Xiao Baiyan tinha várias rachaduras e estava prestes a se romper. Ela se afastou, cerrou o punho com força e, ao ver isso, não pôde deixar de sorrir. Ele agarrou a espada com força e entrou em pânico ao pensar que aquele era o fim. Ele não sabia como era possível que a vida de Jade estivesse começando a se romper na barreira. Havia uma rachadura muito maior e mais profunda do que as outras. Jian começou a olhar para a barreira e, com uma voz calma, pediu à pequena 9 que atacasse por essa parte. Como esse era o ponto fraco naquele momento, a voz de alguém entrou em sua cabeça e pediu que ele não jogasse muito, pois o grande mestre do sistema espacial, chamado Fang Xinjiu, havia chegado ao ouvir isso. A expressão de Zhang mudou drasticamente. Ele não pôde deixar de ficar chocado e em pânico. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão para a pequena 9, começou a absorvê-la e lhe deu a ordem de voltar. A pequena 9, que tinha o punho cerrado e estava batendo na barreira, não pôde deixar de ficar um pouco confusa, pois não sabia o que estava acontecendo agora que um instrutor que tinha um sistema espacial havia enviado um aviso telepático. Ele precisava terminar essa luta rapidamente, caso contrário seria descoberto. Ele convocou um inseto gigante que começou a se aproximar da barreira mágica e começou a explodir.
Xiao Beiyan, que estava dentro da barreira, começou a olhar para o inseto com um olhar perplexo e não pôde deixar de começar a suar e entrar em pânico, pois não sabia o que era aquilo. Antes que ele pudesse perceber o que realmente estava acontecendo, já era tarde demais. O inseto que Jian havia convocado explodiu, fazendo com que a energia começasse a entrar dentro da barreira. A energia que estava dentro da barreira era tão grande que, quando ela se rompeu, criou uma grande explosão com a mesma força de uma explosão nuclear. A explosão também quebrou a barreira que Lu Sanduv havia criado. Ela colocou as duas mãos na barriga e começou a cair no chão. Lu Ankyu, que estava ao lado dela, começou a correr em sua direção, estendeu a mão para agarrá-la e perguntou se ela estava bem. A explosão também criou uma grande cortina de fumaça. Vários segundos depois, quando a cortina de fumaça começou a desaparecer, foi possível ver que parte do chão estava quebrado. Havia bandeiras no chão, e agora tudo o que restava de Xiao Beiyan era seu braço e sua espada. Jian se aproximou da área, pegou sua espada, começou a olhar para o braço e, vendo que só restava o braço, começou a questionar se havia sido resgatado pelo grande mestre. Agora que tinha dúvidas, ele decidiu pegar o braço primeiro como interesse, já que teria a oportunidade de recuperar o capital. Mais tarde, ele se aproximou de Lu Sanduv, jogou a espada para ela e pediu que ela cuidasse bem da espada que pertencia à sua família. Aos poucos, a espada foi descendo em direção ao chão. Ela levantou as mãos para pegá-la e, enquanto começava a corar, agradeceu a ele. Muankyu pegou as bandeiras que estavam no chão e Lu Sanduv pegou a espada. Ambos se aproximaram de Jian. Ela havia coletado 3 bandeiras de avanço, então disse a ele que eles já estavam entre os 10 melhores. Jian decidiu compartilhar as bandeiras com eles, mas Muankyu recusou, pois queria vê-lo superar Jian Wuxuan e conquistar o primeiro lugar. E Lu Sanduv também recusou, porque para ela, ter a espada era mais do que suficiente. Ao mesmo tempo, alguém bateu na mesa com força. Essa pessoa era Yue Guan, e ao seu lado estava Fang Xinjiuan. Ele colocou as duas mãos na mesa e, com um olhar furioso, perguntou o que ele estava fazendo e por que não tinha conseguido teletransportar Xiao Beiyan a tempo. No início, ele fechou os olhos e ficou pensando em silêncio. Depois, abriu-os e, com uma voz calma, explicou que a névoa venenosa era muito forte. Sua energia espiritual mal havia se aproximado dela. Ele não tinha visto nada claramente e a energia estava corroída pelo veneno. Então ele ouviu uma explosão. Ele tentou teletransportar Xiao Beiyan com todas as suas forças, mas já era tarde demais. Yongon começou a apontar para ele com o dedo. Começou a olhar atentamente em seus olhos e perguntou como era possível que o veneno corroesse o poder mental. Depois de dizer isso, ele lhe disse para não se isentar da responsabilidade. Naquele momento, alguém deu um grito alto e ordenou que Yongon se calasse. Ao ouvir isso, ele se levantou, virou-se e, com a voz trêmula, tentou se desculpar. Essa pessoa era Gu Kaishan. Ele começou a olhar para Yue Guan e, com um olhar furioso, perguntou se ele sabia por que sempre ficava preso no pico da quinta transformação. Ele explicou que a razão era porque ele sempre seguia os poderosos e não conseguia passar no teste do coração. Um momento atrás, ele havia mencionado o grande general das consequências da espada e assim por diante, e por essa razão, ele nem se preocupou em responder. Se Gu Qixen ousasse fazer isso, ele também ousaria assumir as consequências no campo de batalha. Mesmo aqueles invencíveis em 9 transformações poderiam morrer em combate. Portanto, Xiao Beiyan não era ninguém, e o Guan deu vários passos para trás. Ficou um pouco nervoso e explicou que não havia mencionado Xiao Zhengu. Ele havia mencionado apenas o comandante. Doindu Kaishin virou-se ligeiramente de costas para ele, virou a cabeça para trás, cerrou o punho e, com um olhar calmo, deu-lhe a ordem de primeiro se apresentar dentro do acampamento, mas mantendo as informações estritamente confidenciais. E amanhã, às 6 horas, antes do término da avaliação no acampamento, ninguém eliminado poderia sair do acampamento, inclusive Xiao Beiyan. Ele lhes deu as costas e começou a caminhar na direção deles. À porta disse-lhes que primeiro iria para o Teatro do Sul. Comende Yue Guan e Fang Shen-yuan começaram a olhar para ele e ficaram em silêncio. Ao mesmo tempo, uma janela do sistema apareceu no céu e informou a todos que Xiao Beiyan havia sido eliminado por Jian Shen. Todos começaram a olhar para o céu e, ao verem isso, não puderam deixar de ficar atônitos, pois não conseguiam acreditar que Xiao Beiyan havia sido eliminado. Eles ficaram em choque e pensaram que tinham ouvido errado, já que ele era o neto legítimo do grande general da nação. Em outra parte do acampamento, apareceu uma fera em forma de javali. Ele tentou atacar Tang Ying e Bifeng, mas eles pularam e se esquivaram do ataque sem muito esforço, fazendo com que seu corpo batesse no chão. Tang Ying não pôde deixar de ficar em choque. Ela não conseguia acreditar que Zhan havia realmente eliminado Xiao Beiyan. Bifeng permaneceu calmo e com um olhar sério, achando isso muito estranho. Em outra parte do acampamento, uma fera na forma de um leão branco apareceu, mas alguém lhe deu um golpe forte, fazendo com que seu corpo caísse no chão. A pessoa que havia derrotado essa fera era Wuxuan.
Ele se sentou em cima do cadáver, cruzou os braços e começou a sorrir, achando que isso era muito interessante. Alguém começou a abrir a tampa da xícara. Essa pessoa era o comandante em chefe do distrito militar de Jiangnan, chamado Duan Xingai. Depois de remover a tampa da xícara, ele começou a aproximá-la da boca para tomar um gole. Começou a olhar para Gu Qixin e perguntou se ele havia encontrado algum bom talento para o qual o havia convocado com urgência. À sua frente estava Gu Qixin, que fechou os olhos, estendeu a mão para o céu, usou uma habilidade chamada escuta proibida e, enquanto sua mão estava cercada por uma poderosa energia, ele se concentrou. Duan Xingai começou a olhar para ele e permaneceu em silêncio. A energia de Gu Qixin começou a avançar em direção ao céu e começou a criar uma barreira ao redor da área. Depois que a barreira foi criada com sucesso, ambos foram para outra sala, sentaram-se para tomar uma xícara de chá e conversar um pouco. Duan Xingai cruzou as pernas, pegou a xícara de chá e perguntou por que ele estava sendo tão cauteloso. E não demorou muito para que ele percebesse que esse assunto era mais importante do que parecia. Gu Qi, que tinha uma mão apoiada na cadeira, colocou a outra sobre a mesa e, lembrando-se de que o velho Duan tinha amplo conhecimento e era teórico, decidiu perguntar algo a ele. Ele começou a encarar Duan e, com um olhar sério, perguntou se o veneno poderia corroer a força mental. Duan pegou a xícara de chá, começou a aproximá-la da boca, fechou os olhos e, com um sorriso, explicou que, teoricamente, era possível, mas era muito difícil, acrescentando que a névoa venenosa e o miasma afetavam o corpo físico, mas a força mental era diferente. A força mental consistia na fonte da alma, que pertencia aos pensamentos, formando um tipo de energia de intenção para corroer essa energia. Duan não conseguia estimar a intensidade do veneno necessário. Gu Qixin começou a olhar para Duan e, com um olhar sereno, perguntou-lhe se ele tinha visto alguém conseguir fazer isso. Duan colocou a mão sob o queixo, começou a olhar para o chão e, com um olhar pensativo, respondeu que não, acrescentando que conhecia um rei envenenado que estava no auge da quarta transformação. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu fazer isso. Duan levantou a cabeça e, com um olhar insinuante, disse. Perguntou-lhe se talvez no campo de Tianjiao tivesse surgido um prodígio do veneno com um poder aterrorizante. Se alguém pudesse realmente corroer a força espiritual, então essa seria uma arma letal. Gu Qixin cruzou os braços, começou a balançar a cabeça, fechou os olhos e revelou que ainda não era possível chegar a uma conclusão. Duan permaneceu calmo. Desde que Gu Qixin havia se voluntariado para o acampamento Tianjiao, ele não havia perguntado nada por respeito, mas agora ele perguntou se algo estava acontecendo e também porque ele não estava dizendo a verdade.